Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, meu nome é Ana Luísa Peroni, eu sou advogada, né, há um pouquinho mais de 20 anos. Fui convidada e estou muito feliz e já agradecida pelo convite para falar um pouquinho para vocês sobre direitos e obrigações, né? Sobre quando começa o nosso direito, até quando vai o nosso direito, tá? Então, eu vou falar um pouquinho mais da parte técnica dos nossos direitos e deveres aqui, e na sequência a Edilane entra para falar um pouquinho sobre a aplicação no dia a dia de uma maneira mais informal, tá? Então, da onde vem o direito, né? Da onde vem essa palavrinha? O direito, ele remonta lá da Roma Antiga, né? Onde naquela época as pessoas por si só decidiam como tratar um mal feito que foi acontecido. E esse mal feito era tratando como? Ou aprisionando a pessoa ou matando a pessoa, né? Então você feriu o que eu achava que era meu direito, eu tiro a vida dessa pessoa. E resolveram-se então escrever algumas leis numa tábua, né? E essas leis foram escritas em uma tábua como se fossem os 10 mandamentos bíblicos, por exemplo. E dali originou-se todo o sistema judiciário que nós conhecemos, espalhados aí pelo mundo inteiro, né? Então, não tem nenhum país que comece a estudar o direito que não conta essa história de Roma, tá? E quando começa o nosso direito? O nosso direito, ele começa quando acaba o direito do nosso próximo, tá? Então, a gente já de berço, desde quando a gente nasce, nossos pais já nos explicam o que é certo, o que é errado. E é daí que nós começamos a formar a nossa índole, né? É daí que a gente sabe o que a gente pode fazer e o que é certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal. Então, não é difícil a gente entender o que seria o direito propriamente dito, né? Aqui no Brasil, a nossa legislação, ela é feita em formato de pirâmide. Então, lá em cima, aqui no topo da pirâmide, a gente tem a Constituição Federal, que todos vocês já devem ter ouvido falar. Essa Constituição, ela é escrita através da Constituinte. A nossa última ocorreu em 88. Lá, nós temos os direitos fundamentais do ser humano, né? No artigo 5º, nós temos os principais direitos, onde começa com o direito à vida, o direito à moradia, o direito à alimentação, o direito à saúde, tudo isso está escrito, é o direito do ser humano. E como ir atrás disso? Através das eleições, através da busca de um trabalho, inclusive o trabalho é um direito que todo cidadão tem também, né? A gente não pode exigir do outro se a gente não cumpre a nossa parte. Então, quando a gente fala do direito à vida, significa que todos nós temos a obrigação de salvar o outro, todos nós temos a obrigação de socorrer, todos nós temos a obrigação de ajudar a pessoa a viver, concedendo um estudo, concedendo um trabalho, ou até uma alimentação, ou socorrendo de um acidente, ou socorrendo alguém que está passando mal. Os nossos governantes, eles têm o direito também de prover a vida a nós com certeza absoluta, com certeza absoluta. Daí vem os impostos que nós temos a obrigação de pagar para que a gente tenha um retorno sobre isso, né? Que aqui nesse momento a gente não vai entrar na seara da política se é feito ou não, mas é assim que funciona. Então, voltando na pirâmide, de lá de cima da Constituição, descem as outras legislações que existem. Então, nós temos as legislações ordinárias, temos as legislações que passam pelos estados, pelos municípios, até dentro de cada escola, de cada empresa, né? Dali vem descendo. Então, cada legislação, ela só pode ser escrita se ela está ao encontro da Constituição Federal. Então, ela precisa sempre estar dentro da Constituição Federal. A Constituição Federal fala, você pode falar sobre isso, tá? Não tem nada que a gente possa escrever que esteja fora da Constituição Federal. Seria, na minha opinião, de jurista, né, a matéria direito deveria ser uma matéria obrigatória na grade escolar desde quando nós éramos pequenininhos, porque daí a gente vai explicar de forma lúdica primeiro para as crianças o que é o direito, até chegar no ensino médio, no ensino fundamental e poder falar de Constituição Federal, poder falar de um termo mais técnico para que todos possam entender e que já saiam da escola sabendo o que pode e não pode fazer. Não só com aquilo que a gente aprendeu dentro de casa, com a nossa cultura da nossa família, dos nossos pais, com a cultura que os nossos professores também nos passaram,
mas com aquilo que legalmente, de fato, é permitido fazer. Então a gente vai aprender que ninguém pode legislar, ou seja, ninguém pode escrever uma lei se ela não estiver de acordo com a Constituição Federal, tá? Então assim, as leis não são inventadas, né? Como que elas são escritas? Então nós que somos cidadãos comuns, nós passaremos a nossa necessidade para os vereadores ou deputados que nós elegemos. Por isso a importância de entender de política também, por isso que política também deveria ser dada na escola, porque daí eu tenho uma necessidade para o meu bairro, eu tenho uma necessidade para a vida ao entorno. Nós vamos levar isso para o vereador que nós elegemos, ele vai transformar isso em legislação e vai levar para a Câmara para ser aprovada. Se ela estiver de acordo com a Constituição Federal, ela pode ser aprovada. Por isso que a gente não pode votar naquela pessoa que o amiguinho quer que a gente vote. Por isso que a gente não pode votar para o vereador de um partido, o deputado de outro, o prefeito de outro, o governador de outro, o presidente de outro. A gente tem que procurar saber quem são os aliados, porque a gente precisa ganhar força para fazer valer os nossos direitos, né? E o que acontece quando a gente descumpre a lei? Ou seja, o que acontece quando a gente descumpre o direito? Nós somos penalizados por isso. E essa penalidade também está na legislação. E eu não estou falando só de crime, não estou falando só da área penal, estou falando da área civil, estou falando da área empresarial, estou falando do PROCON, estou falando do direito do nosso amigo aqui do lado, do nosso familiar, tá? Se a gente fere o sentimento de um familiar, se a gente furta alguma coisa dentro de casa, a gente não feriu o direito de alguém? Então, quando você pensa no direito da outra pessoa, pensa naquilo que é o seu direito. Sabe aquela palavrinha empatia? Não faça pro outro o que você não queria que fizessem com você, ou só faça pelo outro aquilo que você queria que fizesse com você. Assim também funciona o direito. Então, relembrando, o nosso direito começa quando termina o do outro. Eu tenho direito ao estudo? Eu tenho direito ao estudo, mas não é só por isso que quando eu chegar numa escola eu não vou respeitar o professor ou eu não vou respeitar o meu colega de classe. Só porque eu tenho direito eu posso fazer o que eu quiser na escola. Só porque eu tenho direito eu vou simplesmente não assistir a aula, né? Eu vou fazer uma bagunça, eu vou atrapalhar o meu professor? Não, gente. É aí que começa a nossa vida, é aí que começa a nossa base para o futuro, a nossa base para o nosso emprego. Ah, imagina, eu vou fazer seminário na escola, que coisa mais chata. Para que serve eu decorar um texto e apresentá-lo na frente dos meus amigos? Não, não é isso. Você não está decorando um texto, você está aprendendo uma situação. Isso também te prepara para o mercado de trabalho, né? Eu nunca esqueço a primeira reunião que eu tive com executivos, onde eu tive que projetar no PowerPoint e apresentar para todo mundo uma determinada situação da empresa. Isso me remeteu a um seminário da faculdade, que eu não entendi o porquê que eu tinha que apresentar esse seminário na faculdade, né? E vocês percebem que tudo que a gente fala tem o nosso direito de envolvido, o nosso direito ou o direito daquela pessoa que está perto da gente, né? O meu dever, né? A minha obrigação de explicar e o direito do ouvinte de aprender, né? O meu dever de estudar e o dever do professor de ensinar. O meu direito de aprender e o direito do professor ser respeitado por mim, né? E isso acontece também no nosso trabalho. Ah, está na Constituição Federal que todos têm direito ao trabalho? Sim, mas o trabalho não vai bater na nossa porta, né? Se eu não escrever currículos, se eu não distribuir, se eu não me profissionalizar, eu não vou conseguir um emprego. A partir do momento que eu conseguir um emprego, qual é o meu direito? O meu direito é respeitar os meus colegas de emprego, como eu respeitar os meus colegas de classe. O meu direito é respeitar o meu líder direto, tá? E o meu direito é que eu seja respeitada também. E o meu dever também é respeitar o meu líder direto. Vocês perceberam como o direito e a obrigação, eles andam juntos, é uma linha muito tênue. E quando você fere um, você está ferindo o outro, você está ferindo o outro. Eu estou ferindo a minha obrigação de ser um bom colaborador e estou ferindo o direito que o meu líder tem de ter um bom colaborador, né? O direito ele é pautado na educação e no respeito. O direito ele é pautado no conhecimento. Então, se você conseguir um emprego, você está insatisfeito com o seu salário, você
está insatisfeito com o seu emprego, você não tem o direito de maltratar as pessoas, você não tem o direito de prejudicar a empresa e não entregar para o qual você foi contratado, que é a sua obrigação. Então, a sua obrigação é trabalhar, o seu direito é ser respeitado e receber o seu salário, né? Então, rapidamente, já são 10 minutos, na verdade, aqui desse vídeo, eu queria passar um pouquinho para vocês a origem do direito, dizer que tudo está pautado numa legislação que tem um guarda-chuva enorme, que é a Constituição Federal. Nunca esqueço essa pirâmide. Essa pirâmide, ela tem um nome técnico, chama Hans Kelsen, que é um cientista do direito muito importante para nós que somos estudantes do direito, para entender toda essa cadeia de legislação que existe no nosso país. Não tem nada que a gente faça que não começou ali na Constituição Federal, que essa leitura é obrigatória, gente, para todo cidadão. É uma leitura obrigatória, todo mundo deveria ter a Constituição Federal lá no seu criado, lá na cabeceira da sua cama, porque você vai conseguir entender exatamente onde tudo começa e onde tudo termina. É onde você vai ter certeza que para toda ação cabe uma reação. Então, sim, nós precisamos ser gentis, sim, nós precisamos ser honestos, e sendo assim, a gente só vai atrair pessoas dessa mesma maneira ao nosso redor, né? Os afins se atraem. Então, por que não cumprir as nossas obrigações para que possamos exercer os nossos direitos, tá? Então, aqui eu queria deixar para vocês essa frase que eu gostaria que vocês levassem para sempre, que o nosso direito começa onde termina o direito do próximo. E agora vocês ficam com a minha amiga querida Edi, que ela também vai dar uns exemplos de vida aí para vocês, para que possa ficar de forma mais lúdica essa parte da matéria. Beijo grande e muito obrigada. Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Também espero que essa pandemia acabe logo, que a gente possa fazer algum encontro aí presencialmente e que eu possa ter a oportunidade de conhecê-los também, tá? Bom, eu sou Edilaine, vou falar um pouquinho aqui também de direitos e deveres no ambiente de trabalho, em contribuição também aí um pouquinho do que a Ana Luísa, minha colega, né, trouxe de informações aí pra gente. Ana Luísa é uma advogada super estudiosa e de fato contribui muito aí para o dia a dia, né? Não só das empresas, como também de muitas pessoas. Eu tenho 40 anos, sou formada em administração, fiz também economia, fiz pós-graduação, MBA, gosto de estudar e daqui a pouco eu devo fazer alguma outra faculdade ou pós também, porque eu entendo que o ser humano está em constante evolução e quanto mais a gente aprende, menos a gente sabe. Eu trabalho no segmento de call center, soluções, tecnologia, atuo nesse mercado já há mais de 20 anos. Eu comecei a trabalhar bem cedo, mas em especial no call center desde 99, tá? Antes de falar um pouquinho da minha experiência profissional, né, e da minha trajetória, eu entendo que falar de direitos e deveres é muito simples, né? Porque é tudo muito bem estabelecido. E a gente sabe aquilo que a gente faz quando é correto e quando não é. Então, as empresas, elas têm um papel aí muitas vezes também social, né? E acabam contribuindo muito na formação das pessoas, né, profissionalmente, assim como aconteceu comigo. Eu comecei a trabalhar aos 12 anos, eu fui babá, não acreditem, aos 12, uma criança cuidava de outra, né, praticamente, mas no meu bairro a gente fazia assim. Então, fiz também, era vendedora em loja de shopping, fui agente comunitária da saúde, até que eu cheguei no call center. E aí, como eu fui registrada, né, na carteira, passei a entender um pouquinho mais dos benefícios todos, né, que a gente tem, né, e que são deveres do empregador, né, da empresa, na verdade, que é trabalhar 8 horas,
diárias, o máximo de 44 horas semanais, ter o salário pago até o 5º dia útil, férias, né, anuais de 30 dias, que é uma delícia, repouso semanal remunerado, né, uma folga pelo menos aí por semana, o 13º, que geralmente era pago pago, né, até o dia 30 de novembro, a segunda parcela até o dia 20 de dezembro, aliás, está quase chegando aí. Quem ainda não estiver ingressado, né, no mercado de trabalho, espero que em breve esteja, e com carteira assinada, de fato, para ter esses benefícios também. Tinham muitos outros, né, como hora extra, adicional noturno, o empregador também é responsável em depositar 8%, pelo menos, 8% da conta bancária, né, do colaborador, vale transporte, que tem um teto ali de desconto de até 6%, a própria licença maternidade. Então, esses são alguns dos deveres, né, de uma empresa. E eu trabalho numa multinacional e que hoje emprega, né, aproximadamente aí 80 mil funcionários. Então, é muita gente, é uma responsabilidade muito grande, né? É um dos principais empregadores aí do país. Então, eu aprendi a observar muito, né? E como gestora direta, né? Liderando pessoas aí por mais de 15 anos, eu também aprendo muito todos os dias. E aí, quando a gente fala um pouquinho de deveres, né, do empregador, a gente também precisa lembrar um pouquinho dos direitos, né, da verdade, do funcionário, né? Aquilo que é de fato exigido também pelo empregador para o funcionário. Então, desde bom comportamento, né, conduta moral no ambiente de trabalho, você agir com probidade, garantir sigilo nas informações que são ali, né, transitadas, por exemplo, não cometer nenhum ato lesivo à honra, né, ou à imagem da companhia, enfim, são alguns, né, dos deveres que a gente entende aí que um funcionário precisa garantir, né, ao fazer parte de uma empresa. E aí, trazendo um pouquinho dessa realidade, né, para minha experiência, comecei como atendente, né, ganhava um salário mínimo, também peguei condução cheia, né, muitas vezes mesmo, às vezes 2, 3 conduções para estudar e também para trabalhar. E assim foi uma boa parte da minha vida, né? Mas independente disso, eu sempre me preocupei muito em garantir o que eu tinha me comprometido. Então, chegar no horário de trabalho, por exemplo, era um dos meus compromissos, né, com a companhia, com a empresa, né? Independente do meu cargo. E eu percebia que nem todo mundo era preocupado, né, com chegar no horário ou com minimamente ir ao trabalho. Muitas pessoas, por exemplo, diziam estar doentes, não estando doentes. E aí, de verdade, né, não estou julgando ninguém, mas quando a gente fala também de deveres, né, do funcionário, passa por isso, né? Por você de fato estar comprometido com a empresa, com as metas que a empresa tem, e que são suas também, que você também tem metas suas pessoais definidas, né? Ou de comprar algo, ou de pagar algo, ou ainda, né, de ser promovido, enfim. Independente de qual seja a sua ambição ou a sua meta, você está comprometido com aquela empresa, né? A empresa paga por isso, ela contrata as suas horas, ela contrata o seu tempo. E o seu tempo, ele é muito valioso, né? É o que você tem de mais importante para doar para alguém. E doar o seu tempo para algo que você entende que não faz sentido, né? Ou que não tem ali algo que verdadeiramente te faça feliz, é muito delicado, né? Então eu procurava
observar e saber se aquilo de fato estava me fazendo bem ou o que não estava me fazendo bem no ambiente de trabalho, como eu poderia mudar isso, né? Então, eu queria ser promovida, eu tinha 19 anos e eu procurava ficar depois do horário de trabalho. Pedia para minha chefe, falava assim, eu posso ficar um pouquinho mais? Você não precisa nem me pagar hora extra. Mas eu quero aprender uma atividade nova. Naquela época ainda, né, se podia fazer isso. Hoje acredito que não possa ficar, de repente até pode, né, dependendo do lugar, não sei. Mas mesmo que você fique um pouquinho mais, que seja hora extra, né, aprender alguma atividade nova ou durante algum intervalo que você tenha, conversar com alguém para aprender algo novo sobre uma área diferente da empresa, isso faz a diferença para você enquanto profissional. E sempre tem alguém que avalia, né, e que te observa. E em algum momento, se tiver alguma oportunidade, você pode ser lembrado. E lembrado por quê? Porque você teve iniciativa, porque você dispôs do seu tempo, independente de ganhar ou não algo por isso, em aprender algo adicional, né, para você como pessoa ou como profissional, para usar naquela empresa ou em qualquer outra que você possa também fazer parte no futuro. Então, eu avaliando, né, um pouquinho dessa postura, né, dos meus pares muitas vezes, ou das pessoas que estavam ali ao meu redor, eu entendi um pouquinho, né, de como as empresas, o que elas buscam de fato num profissional. Então, elas não querem só aquilo que é estabelecido como dever, né, como direito. É o que você também pode agregar de valor à companhia. E esse valor você consegue agregar quando você, de fato, se entrega ali para o trabalho, né? E você entende que pode transformar algo. Pode ser um processo melhor, pode ser, né, um atendimento diferenciado, pode ser a forma como você se comunica com as pessoas, pode ser ficando um pouco mais no trabalho quando a empresa necessita, pode ser chegando no horário todos os dias, né? Ou ainda indo trabalhar com periodicidade. Óbvio que quando a gente tem algum problema de saúde, a gente tem mesmo que se ausentar, mas a gente sabe que muitas vezes as pessoas usam isso também para se ausentar do trabalho, porque querem descanso, né? Querem uma folga ou querem se recompor de alguma maneira. E o desafio aí dos empregadores é tornar esse ambiente de trabalho cada vez mais agradável, né? E uma extensão ali daquilo que pode ser a casa, né, de cada um. E quando a gente tem um ambiente mais agradável, obviamente a gente tem um índice muito menor, né, de absenteísmo ou ainda de atraso, né, de aderência, como a gente chama, ao ambiente de trabalho. Então, o desafio, né, dos líderes é justamente esse, né, é buscar estabelecer, tornar os ambientes cada vez mais propícios e mais agradáveis. A gente tem agora o home office, por exemplo, né, as pessoas estão trabalhando em casa, algumas estão retomando para os escritórios ou estão voltando para as empresas, né, de uma forma geral. Ainda não sabe-se, né, exatamente qual vai ser o modelo. Empresas vão voltar 100%, outras, né, vão trabalhar no modelo híbrido, outras não, né, já aderiram 100% do home office. Então, a gente também vai se adaptar e passar por uma fase aí também de ajustes, né, onde o nosso ambiente familiar, ele se torna uma extensão do trabalho. E o ambiente no trabalho acaba se tornando uma extensão também do seu ambiente familiar. Então, muitas construções a gente também vai aprender a partir de então. E aí, de fato, pessoas flexíveis, com iniciativa, que buscam contribuir, né, com os processos da companhia, que tenham boas críticas, né? Óbvio, a gente tem que criticar, mas também sugerir, né, aquilo que não funciona bem na companhia, é sempre muito bem avaliado. Então,
a forma, né, obviamente, que a gente faz isso é que faz toda a diferença também. Então, buscando esse entendimento, né, e avaliando isso na minha trajetória, foi o que me fez chegar até aqui. Não que seja grande coisa, tá? Mas eu batalhei bastante, trabalhei muito, desde quando fui atendente até me tornar uma diretora, que certamente houve muito, né, do investimento ali do meu tempo e certamente aprendi muito. Aprendo, na verdade, todos os dias, porque lidar com pessoas é uma caixinha de surpresas. A gente se surpreende sempre. Mas o que é mais importante no ambiente de trabalho, quando a gente fala de direitos e deveres, né? É você conseguir trabalhar com ética e com respeito. Fazendo bem o seu trabalho, você certamente vai se diferenciar. Então, se eu puder deixar alguma dica aqui, é fazer o seu melhor todos os dias. Eu aprendi que a gente toma a decisão logo que a gente acorda, de como vai ser o nosso dia. Então, o nosso dia ele pode ser bem-humorado, né? Você pode ficar bem-humorada, ou você pode ficar mal-humorado e reclamando de tudo que pode te acontecer ou que te aconteceu já na vida ou no dia anterior. Eu não sei o quanto isso vai mudar o seu dia de verdade, mas quando a gente enxerga de forma diferente um dia como uma nova oportunidade de fazer algo diferente, isso também te transforma, né, e faz bem para você. Obviamente, essa energia, né, que eu acredito muito, traz, né, de volta muitas coisas boas. Então, acredite nisso, né? Acredite no seu potencial, independente de onde você venha, de quanto você ganhava, qual era o seu cargo, o que você faz hoje ou o que você fazia antes, não importa. O que importa é o que você quer, o que você deseja daqui para frente, né? E como você pode se posicionar para chegar onde você espera. E esse, né, esse deparo aí, ele é super importante, né, para você conquistar o que realmente você deseja. Eu ouvi uma palestra quando eu era adolescente ainda, um palestrante chamado Daniel Godry, e eu era adolescente, eu era viciada em assistir palestras. E ele falava uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falava assim, uma frase dele era: olhe o que todo mundo olhou e veja o que ninguém viu. Então, quando eu vi isso, eu fiquei pensando, eu falei, uau, que interessante. O que eu olhei, que todo mundo olhou e vi o que ninguém viu? Ou que eu ainda não vi, né, que eu preciso ver. Então, essas são algumas indagações que eu também faço, né, até hoje na minha vida e que me provocam também a sair da zona de conforto, me provocam a querer enxergar algo diferente, mesmo quando eu estou fazendo algo que seja muito repetitivo. Mas quando a gente se questiona também, né, e a gente entende que sempre pode ser um pouquinho melhor, isso ajuda, né, você a ir se superando cada dia. Então, isso é uma filosofia aí de vida, né, de trabalho que eu uso. Eu já tive, né, times com mais de 1.500 pessoas. Hoje eu tenho um time comercial. A gente fala aí, eu tenho aproximadamente 8 pessoas. É um time que trabalha duro, né, e que eu vejo muita vontade todos os dias de fazer a diferença. Então, eu procuro imputar essa cultura no meu time e vejo que os direitos, né, e os deveres, eles
eles acabam sendo tão intrínsecos, né? Eles acabam sendo tão genuínos ali, fazem tão parte, né, do dia a dia, que quando você deixa de discutir isso, né, porque a empresa é uma boa empresa, porque o trabalhador cumpre minimamente com aquilo que é regra, né, que é exigido por ele, que ele zela pela imagem da empresa, que ele zela pelos pares dele, que ele se preocupa com o resultado da companhia, que ele quer saber, ele busca, né, informação, ele quer contribuir com o processo da empresa, com a melhoria desse processo, né, que seja, hoje eu faço sempre A e B, amanhã eu quero fazer A, B e C, porque se eu fizer A, B e C, eu vou economizar tempo, ou a empresa vai economizar dinheiro, que seja, né? Ou meu cliente estará mais satisfeito porque eu vou resolver o problema dele mais rápido. Então, são sempre perguntas que a gente, quando de fato está engajado na companhia, a gente se faz. Fiz o meu melhor hoje? Posso contribuir de alguma outra forma? Como eu posso contribuir mais, né? E de fato mostrar não só para a companhia, mas também para mim mesma o meu potencial de transformação. Então, eu acho que esse é o principal ponto, né? É buscar a sua melhor versão todos os dias. A gente sabe que os desafios são enormes, né? E todo mundo tem as suas dificuldades, né? Seja pegando uma condução lotada, ou tendo algum problema em casa de saúde ou familiar, ou com o marido, ou com a esposa, enfim. Todo mundo é ser humano, ninguém aqui é robô, né? A gente não consegue desligar a chavinha ali e do nada, né, passar a ser super produtivo. Mas minimamente a gente precisa se provocar, né, a fazer o nosso melhor e a tentar estar no ambiente de trabalho fazendo aquilo que realmente não só a empresa espera da gente, mas a gente mesmo espera, aquilo que a gente mesmo espera de nós mesmos. E trabalhar para atingir as nossas metas pessoais, né, sejam elas quais forem. Então é um pouquinho disso que eu queria deixar para vocês aqui. Espero ter contribuído aí com o dia de vocês. E se puder ajudar mais, vou deixar meu contato aí com o pessoal. Espero poder vê-los em breve. Beijo grande para vocês. Até mais.